temos sobre a queda final da Babilônia, né, da Grande Babilônia, e algumas coisas a respeito, algumas descrições a respeito dessa queda. E esse texto, né, essa passagem de Apocalipse 18, de 1 a 24, ele mostra de uma forma muito clara a aliança que o anticristo vai ter junto com os governos e o poder econômico. E em todo o tempo, nós vemos que, até em Apocalipse já está descrito isso, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, que em determinado momento, os crentes, aqueles que não têm a marca da besta, nós não vamos voltar a falar sobre, né, a questão da marca, que vocês já sabem o que eu penso sobre isso, e como eu vejo isso biblicamente. Então, aqueles que têm a marca da besta, eles não poderão nem comercializar. Vamos usar o termo comercializar, né, que é comprar e vender. Eles não poderão gerir e fazer essas coisas. E eu creio realmente que isso seja por causa da consciência. Agora, o interessante é que nós podemos ver o seguinte, que o diabo ele vai usar essa questão econômica de uma forma muito forte. De uma forma muito forte. Por quê? Porque o que a humanidade busca? O que os homens buscam como seres humanos? A gente busca segurança e prazer. Não é verdade? Quando nós olhamos para a nossa vida humana, se nós fôssemos resumir assim aquilo que a gente quer ter neste mundo como homens, como pessoas, assim, materialmente falando, a gente quer ter duas coisas. Segurança, que é o não passar necessidade, é o ter para ser suprido, ter para, né, poder realmente desfrutar da vida, e prazer. Nós gostaríamos, todo mundo, se você pergunta para as pessoas, gente, as pessoas gostariam de ter para poder gozar da vida e não faltar. Não é esse o grande ensejo monetário da vida? É eu ter para eu poder viajar, se eu gosto, eu comprar uma coisa gostosa, bonita, que eu gosto, eu poder, né, poder dar uma joia para minha esposa quando eu assim desejar. E a gente quer ter essas coisas para o nosso prazer e para a nossa segurança. Ou seja, se eu preciso de um recurso para um hospital, para alguma coisa, para socorrer alguém, um filho, um ente querido, a gente gostaria de ter. Então, a gente nota que essas coisas dominam o coração do homem desde os seus primórdios. E o diabo ele sempre vai agir e vai usar o quê? Aquilo que alcança o coração do homem. E é interessante que ele usa essa artimanha, ele usa esse poder econômico, ele vai usar o poder econômico, ele vai usar, né, através do poder político, esse gerenciamento econômico para o quê? Para seduzir, para trazer essa tranquilidade. As pessoas vão chegar naquele momento e falar assim, puxa, nós estamos em segurança. Eu estou tranquilo, eu não tenho mais necessidade e eu tenho também para adquirir o que eu quero, para eu poder alcançar aquilo que eu desejo. É interessante que essa questão do dinheiro é uma coisa muito séria. Em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9, 10 e 17, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, e as armadilhas, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, irmãos, dinheiro, eu sempre falo, dinheiro não é o problema, né? O problema é a falta do dinheiro, né? O dinheiro, quando a gente tem dinheiro, realmente se ele for gerido, se ele for gerenciado, se ele for colocado no lugar certo nas nossas vidas, ele verdadeiramente não é problema. É o que fala, olha, o amor ao dinheiro, a mamon, o Deus dinheiro, né?
O amor ao dinheiro é que é o problema. E nós sabemos, irmãos, que isso tem um apelo muito, muito forte nos dias de hoje. Nós somos avaliados, nós somos olhados por aquilo que temos e aquilo que conquistamos também financeiramente. Nós sabemos disso. E a teologia da prosperidade trouxe também essa ideia de que nós vamos ser sempre abençoados e ricos neste mundo, né? Há pastores que até dizem que Jesus ele era rico nessa terra, que ele tinha casa em Cafarnaum, que o pessoal tem umas histórias muito loucas sobre isso. Agora nós temos a teologia coaching, né? A teologia coaching, eles também colocam muito essa questão do prosperar. Você vai ser rico, você vai ser sucesso, você vai conquistar, você vai suplantar tudo. Você. E aí, irmãos, isso vai contrário àquilo que a palavra de Deus diz quando Jesus fala: os pobres sempre tereis convosco. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Jesus mesmo foi pobre, sustentado por mulheres piedosas, né, que ajudavam na manutenção do seu ministério. Tanto que ele tinha um tesoureiro. Um ladrão, mas tinha um tesoureiro lá, o Judas Iscariotes. Então, eles recebiam doações e donativos e ofertas para poder fazer o que eles faziam. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque, irmãos, essa questão do dinheiro é tão forte e nós vemos isso quando se refere à Grande Babilônia, de uma igreja que se vende. Lembra que nós lemos quando fala sobre ela, depois fala só sobre o comércio dela? Riqueza, vende isso, vende aquilo, conquista aquilo outro, conquista aquilo. E eu pergunto, irmãos, o que tem movido hoje a vida de muitos líderes e de muitas igrejas? Não é o dinheiro? É. Infelizmente, irmãos, quando a gente fala disso, por favor, entendam, nós não estamos aqui para dizer o seguinte: a nossa igreja é certa e os outros estão errados. Não é isso, não. Nós estamos fazendo uma análise do geral. Eu sempre falo o seguinte: eu gosto de dizer o seguinte: eu posso falar de crente porque eu sou crente também. Eu não gosto de falar de outras pessoas porque eu não sou. Então, eu posso falar de crente porque eu sou crente, né? Eu estou no meio. Então, a gente vê isso. Eu estou falando aqui do meio evangélico. Nós vemos, amados, uma busca constante pelo dinheiro, como se isso fosse trazer para nós a tranquilidade e aquilo que nós realmente precisamos nos dias de hoje como igreja. Sabe, irmãos, nós estamos tão preocupados em ter, até também como igreja, em termos riquezas, em termos coisas, que temos esquecido do primordial, que é pregar o evangelho. Aí você fala, como que é isso? Olha, para termos, nós estamos diminuindo o valor do evangelho e a mensagem do evangelho para agradar os homens, para que eles estejam dentro da igreja dando o dinheiro que a gente necessita. Aí eu falo, isso não é comercializar? Isso não é ser a Grande Babilônia? É! Sabe, irmãos, é esse o cuidado que nós devemos ter. O homem busca isso, busca. E nós, como igreja, também muitas vezes temos buscado isso, essa ideia de queremos... Veja bem, irmãos, não é errado nós queremos ter segurança e termos prazer, não é nada disso. Nós não somos dessa ideia, né, aquela ideia de que... eu gosto muito da vida de São Francisco de Assis, gosto mesmo, acho ele um cara fantástico na sua ideia de abrir mão de tudo. Mas nós não somos, né, franciscanos de falar assim, abre mão de tudo e vai viver aí descalço. Não, irmãos. Eu quero ter um carro bom, eu quero ter uma coisa boa. E não é errado isso, não é errado nada disso. Só que quando a gente coloca isso no patamar correto, quando eu coloco isso dentro de um patamar de não ter isso como primazia da minha vida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, irmãos, é uma das coisas que vai seduzir, e eu noto que isso já tem seduzido os homens nos dias de hoje. Então, eu fico só imaginando uma coisa. Quando o anticristo estiver aqui e ele oferecer riquezas e paz e tranquilidade e segurança financeira e econômica, gente, o que vai acontecer? O pessoal vai fluir para lá e... Não é verdade? Por muito menos que isso as pessoas já fazem. Por muito menos que isso as pessoas já se
ficam loucas e se tornam fanáticas por algumas pessoas. Irmãos, imagina então nessa área. Então, irmãos, nós devemos ter muito, mas muito cuidado com isso. E esse cuidado começa conosco agora, já, seguindo esse padrão, esses conselhos que Paulo deu a Timóteo. Gente, vamos trabalhar para termos? Sim. É errado? Não. Vamos, pode economizar? Sim, sem problema, para você ter uma aposentadoria? Maravilha. Mas saiba de uma coisa, irmãos, a nossa verdadeira aposentadoria não é aqui na terra, é no céu. É no céu. Né? Eu sempre falo, eu não me aposento aqui na terra, minha aposentadoria é no céu. Eu tinha um pastor muito conceituado, ele já idoso, né? Ele falava exatamente que pastor, ele trabalha o seguinte: ele tem o melhor patrão do mundo, ele trabalha para Deus. Tem que fazer, olha, pastor tem o melhor patrão do mundo, ele trabalha para Deus. Segundo, ele tem ele trabalha para Deus e ele tem o melhor plano de aposentadoria do mundo, porque pastor não trabalha por salário nessa terra. Pastor trabalha por aposentadoria no céu. E lá nem a traça nem a ferrugem corrói. Né? Então, nós devemos ter algumas coisas como foco na nossa mente para a gente saber isso. E ele fala de pastor, mas eu falo para nós crentes. Então, nós devemos ter isso muito vivo em nossos corações. E aí, então, irmãos, nós vemos nesse texto de Apocalipse 18, de 1 a 24, toda essa descrição. A descrição de que vai ruir, a descrição que vai acabar, a descrição que Cristo vai agir de uma maneira súbita. Em Apocalipse 18, 8, diz o seguinte: em um só dia, em uma só hora, vai acabar tudo isso. Ele vai vir, Deus vai agir cortando e acabando com isso de uma vez por todas. E quando nós vemos em Apocalipse 18, 8, falando que essa glória, que essa ação da grande Babilônia vai se romper em um dia só, aqui nós vemos uma referência ao quê? Ao final do domínio do diabo sobre a terra. Ao final desse domínio, né, que é a grande Babilônia, que é essa influência dessa espiritualidade falsa, dessa mistura. Isso tudo vai acabar. E aí, logo em seguida, nós temos o quê? A volta de Jesus. Nós já temos agora, em Apocalipse, falando o quê? Agora nós estamos descortinando o final e Cristo está voltando. E aí a gente chega em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a 10, que está dentro do mesmo contexto da grande Babilônia. E diz assim, olha só, porque do mesmo jeito que nós vimos em Apocalipse, capítulo 18, que as multidões vão chorar, que os reis vão chorar, né? Porque vão ficar assim, por quê? Porque perderam o comércio, porque perderam as riquezas, porque perderam essas coisas todas. Nós temos em Apocalipse 19, de 1 a 10, dizendo assim, olha só. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém, aleluia! Então veio do trono uma voz clamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus.
Então caía aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou servo como você. E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus, o testemunho de Jesus e o espírito do profeta. Olha que coisa linda, irmãos. O capítulo 19, de 1 a 10, traz um cântico. Eu falei para vocês, né, que depois do livro de Salmos, o livro de Apocalipse é o livro que mais tem cânticos. Que mais tem cântico. E quando a gente fala cânticos, irmãos, não são cânticos de autoajuda, não, tá? Aqui nós não vemos assim, eu vou vencer, eu vou conseguir. Não. Aqui são cânticos de exaltação ao nome de Deus. Você pode ver que todos os cânticos, né, falam sobre aquele que é digno de abrir o livro, ó Rei das Nações, quem poderá, né, resistir? Então, nós vemos que os cânticos de Apocalipse são de adoração a Jesus Cristo, exaltação ao nosso Deus. E aí, irmãos, nós temos exatamente nesse capítulo 19, versículos de 1 a 10, o louvor dos santos. Aqueles que foram perseguidos, aqueles que sofreram, a igreja que padeceu, agora ela está jubilante. Olha, há uma distinção, há um contraste enorme entre a tristeza daqueles que não conhecem a Deus e a alegria daqueles que conhecem a Deus. Lembra que eu sempre falo que Sofonias diz, né? Eu vou fazer distinção entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Quando a gente fala dessa distinção, a gente não vê apenas naquela questão das taças, no derramamento da ira de Deus, da justiça de Deus sobre eles. Nós vemos no respaldo daquilo que acontece a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Enquanto a parte da humanidade que perde, vê a derrota da Grande Babilônia, a destruição da Grande Babilônia, puxa vida, eles se lamentam, eles ficam, né, arrasados. Nós vemos que é o contrário disso. A igreja de Jesus celebra com alegria, celebra a vitória do Senhor, né? E diz aqui, aleluia. Né? João, ele ouviu aleluia da numerosa multidão, celebrando o quê? A destruição e a remoção dessa meretriz. Por quê? Porque agora chegou a hora da verdade. Essa multidão, amados, é aquela mesma que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, composta por representantes de todas as nações, línguas, povos, línguas, né? Tribos, línguas e nações, que vão dizer ao Senhor, que vão glorificar ao Senhor. É aquela coisa que acontece em Apocalipse. Ele fala lá no comecinho e vai detalhando aqui no final. Aquilo que está lá em Apocalipse 7, 9, né? Onde as nações, onde de todas as tribos, povos, línguas e raças, diz quem é digno de abrir o cordeiro. Vocês lembram o livro? Você lembra disso? Aí fala, aquele que morreu, aquele que deu a vida, esse é digno. E aí tem esse louvor, e a pessoa, aquele grupo canta aleluias e louvores a esse Deus. Agora aqui está detalhando como que eles vão fazer isso. Essa mesma grande multidão, representada por crentes de todas as nações. De todas as nações. Então, quando a gente vê isso aqui agora, a gente sempre tem que falar o seguinte, em Apocalipse, nós temos que entender uma coisa, acaba-se em Apocalipse toda a ideia de igreja, por favor, entenda, acaba-se em Apocalipse toda a ideia de igreja, essa igreja denominacional. Essa ideia de igreja denominacional, irmãos, ela vai ruir. Ela vai ruir. Em que sentido? Porque quando chegar na hora de nós vivermos esse verdadeiro evangelho durante um período de perseguição, de provação, nós não ficaremos presos à bandeira denominacional. Nós seremos uma só família em Cristo Jesus. E não é isso que deve existir, não é isso que deve ser. Não é assim que nós devemos nos enxergar desde agora. Olharmos para os nossos irmãos, sabendo que não é a minha placa denominacional que me faz mais importante ou melhor. Não. Eu me identifico, irmãos, eu sou batista. Eu me identifico com a igreja batista, eu me identifico com a doutrina batista. Vocês entendem isso? Eu estou ali. Agora, isso não me impede de amar um irmão da Assembleia, de um irmão da Quadrangular, de um irmão da Graça, da Comunidade da Graça. Não me
impede de amar, irmãos, um presbiteriano, um luterano. Não, irmãos. A gente tem que entender que Cristo é maior do que isso. Sempre sim, não podemos ser coniventes com aquilo que é errado, com aquela doutrina que é errada, com aquilo que não condiz com a palavra. Mas, irmãos, nós não podemos nos ater e nos prender e acharmos o seguinte: é a minha igreja. Irmãos, quem nos salva não é a nossa igreja. Quem nos salva é Jesus Cristo. É Jesus. Então, isso, irmãos, é muito, muito importante. Isso é muito importante a gente ter em mente. E aqui nós vemos esse cântico, né? Nós temos aqui os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, que prostram-se em sinal de adoração. Irmãos, quando fala sobre esses 24 anciãos, você pode ver que 24 é um múltiplo de 12, né? É um múltiplo de 12. E também um múltiplo de 7, não é? Olha aí. É um múltiplo de 12 e um múltiplo de 7. 2 vezes 12 dá 24. E é múltiplo de 7? Não, múltiplo de 7 não é não. Estou aqui fazendo não é não. Não é não. De 7 não é não. Os 24 anciãos, eu estou aqui com a cabeça, é o múltiplo de 12, ou seja, é 2 vezes 12. Isso representa o quê? Representa a totalidade. Vocês veem que desde o começo, lá no comecinho, a gente ouve falar sobre os 24 anciãos e também os seres viventes. Esses, a Bíblia chama os 4 seres viventes. Isso representa o quê? Uma totalidade daquilo que existe no céu. Uma totalidade daquilo que está instituído por Deus. Querendo dizer o seguinte, que tudo o que há no universo glorifica ao Senhor. Tudo que há no universo está voltado para a glorificação do nome de Jesus. E aí nós temos, irmãos, em Apocalipse 19, 1, né, onde ele fala que Deus está sentado no trono. E ele continua sendo o mantenedor de tudo o que existe. Ele continua sendo o mantenedor de tudo o que existe. Exatamente aquilo que diz em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Eu acho interessante, ontem eu estava fazendo uma visita e uma pessoa me fez uma pergunta. Uma pessoa me perguntou exatamente quando a gente fala sobre essa questão que Deus continua fazendo o que ele sempre fez. Ontem uma pessoa me perguntou o seguinte, que no decorrer da história, nós vemos Deus mudando. Ela falou assim, pastor, no decorrer da história, nós vemos Deus mudando. A Bíblia fala que, né, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas Deus mudou. Aí ela falou, por exemplo, no Antigo Testamento, ele permitiu que os homens tivessem muitas mulheres. Né? Que Deus permitiu que os homens tivessem muitas mulheres. E aí ela veio falando sobre esses aspectos para falar o seguinte, que Deus mudou. Aí eu virei e falei assim, olha, não. Um dos atributos imutáveis de Deus, o caráter de Deus, chama-se imutabilidade de ser. Ele não muda. Deus nunca mudou. O que a gente às vezes vê como mudança de Deus, por exemplo, coisas que ele permitiu no passado, que não permitiu no passado e permite hoje, vamos dizer assim, pecado que era punido automaticamente com morte, aquela coisa toda, né? Aí eu falei para essa pessoa o seguinte, olha, Deus continuou e continua sendo o mesmo. Este mesmo Deus que está dizendo aqui, mantenedor de tudo que existe de forma perfeita. Porque a Bíblia fala que em Deus não há variação de mudança. Ele não muda e não há variação de mudança nele. Ele sempre é o mesmo. O que acontece é o seguinte, Deus ele não muda, ele é misericordioso. Nós às vezes confundimos a misericórdia dele com uma mudança de atitude ou de... Não. Os princípios de Deus são eternos. Esses princípios e as normas dele continuam sendo as mesmas, desde lá do Antigo Testamento até hoje. Por exemplo, Abraão não foi salvo pela circuncisão ou por nada mais. Ele foi salvo pela graça e pela fé. A Bíblia fala que quando ele creu
naquilo que Deus tinha falado para ele, isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, porque ele creu no que Deus falou, isso lhe foi imputado por justiça. E nós, quando nós cremos naquilo que Jesus fez, isso nos é imputado por justiça. A mesma, o princípio sempre é o mesmo. Irmãos, o nosso Deus, ele não muda, viu? E é por isso que ele está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do nosso Deus. Nós podemos estar certos disso. E aí, amados, o que nós temos então aqui, em Apocalipse 19, de 1 a 10, é a celebração da conquista divina sobre o poder satânico. Irmão, você já imaginou isso? Isso vai acontecer, é claro, e nós sabemos, após a 7ª trombeta, Apocalipse 11, 4. Né? Ou seja, quando é declarado que o reino deste mundo passou e agora pertence a Cristo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês querem isso? Vocês querem realmente que Jesus venha e faça isso? Sabe por que eu pergunto? Porque tem hora que eu penso que nós não temos tanto anseio mais pela volta de Jesus como deveríamos. É verdade. Nós não temos tanto anseio mais em esperarmos e vermos Jesus voltando como nós deveríamos. Tanto é que nós nem pregamos tanto sobre isso. A gente prega sobre tanta coisa e a gente não fala tanto sobre a volta do Senhor Jesus. E para muitos irmãos, outro dia eu estava assistindo um stand-up. Né? Stand-up é um show de comédia. As pessoas ficam fazendo. E uma pessoa brincando, ela virou e falou assim, imitando alguns personagens. Aí ele virou e falou assim, um personagem, ele virou e falou assim, go back, vou voltar, né? Você lembra? Quem fala isso é o Schwarzenegger, no Exterminador do Futuro. E aí o cara vira e fala assim, go back, né? Aí a pessoa fala, que personagem é essa? Sabe o que o pessoal brincando, riu, falando? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Sabe? Porque virou para muitos até um motivo de piada. Para muitos virou uma história tão surreal, que não é real, que não é verdadeiro, que não vai acontecer, que as pessoas brincam como se fosse, como se isso não fosse acontecer. E, amados, eu vou mais longe. Muitos de nós, dentro da igreja, estamos pensando que Jesus nunca vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Nós devemos estar preparados para isso. Porque a gente fala assim, eu tenho que me preparar para a morte. Irmãos, você não tem que se preparar para a morte, você tem que se preparar para a vida. Eu não estou preparado para a morte. Eu estou preparado para a vida. O que quer dizer? Eu estou preparado para encontrar com Jesus vivo. Eu tenho que estar preparado para ele me buscar. Estão entendendo o que eu quero dizer? A diferença? Eu não tenho que ficar preparado, eu vou morrer, eu tenho que estar preparado para morrer. Não, irmãos, eu tenho que estar preparado para viver. Porque quando eu me preparo para a vida, eu não vou ficar esperando morrer ou chegar perto da hora da morte, como tem muita gente que acha que vai ter chance, né, quando chegar perto da hora da morte, falar assim, agora eu vou acertar os meus erros aqui, agora eu vou ter chance de pedir perdão, de consertar. Às vezes, irmãos, não vai ter tempo de nada, né, porque a morte é repentina. Mas eu tenho que estar preparado, irmãos, para ver o meu Jesus voltando. Eu tenho que viver essa vida de forma digna, constantemente, diariamente. Para quê? Para que eu esteja apto para encontrar com o meu Senhor. Eu tenho que viver essa comunhão com Ele dessa forma. E eu fico pensando, irmãos, como que nós, às vezes... um dia eu tive um rapaz na igreja, eu achei ele muito honesto. Eu falei assim, quem quer aqui que Jesus volte? Aí ele levantou a mão e falou assim, eu não. Ele falou, eu não. Eu falei, você não quer? Aí ele virou e falou assim, não, eu quero casar primeiro. Olha, não, a gente ri, mas deixa eu falar, ele, um jovem cristão, criado dentro da igreja, quer dizer, vivendo os princípios, né, desde da tenra idade, vamos botar assim, se guardando. O que ele queria? Ele queria casar para ter o quê? Desfrutar do sexo. Aí quando falou assim, você quer que Jesus volte? Aí ele, não. Por quê?
Eu quero casar primeiro. Depois que eu casar, Jesus pode voltar. Olha a ideia. Eu entendo que ele foi honesto em dizer, por quê? Porque na mente dele ele queria desfrutar desse prazer que todo mundo fala, que é uma coisa, né, extraordinária, que todo mundo... Ele queria isso também, para depois Jesus voltar. Só que, irmãos, nós não podemos perder da mente o que está escrito aqui em Apocalipse 19, 1 a 10, de como vai ser quando Jesus voltar. Irmãos, nós não temos ideia da alegria que vai ser. Nós não temos ideia. Existe um versículo que as pessoas gostam de falar que ele é usado no contexto errado. Não sei se vocês já ouviram. Quem já ouviu vai falar assim, quando diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês já ouviram esse versículo? Aí as pessoas viram e falam assim, tá vendo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no céu, né? Só que o versículo, se você for ler, ele não está falando sobre isso não, porque a Bíblia fala logo em seguida, Paulo fala assim, mas Deus nos revelou em Cristo Jesus. Então, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, já foi revelado em quem? Em Cristo. Em Cristo. Irmãos, Cristo é a revelação de tudo aquilo que nós vamos ter e vamos viver. É lógico que mentalmente falando, humanamente falando, nós não temos como dimensionar o que é. Já imaginou, Hudson, você nunca mais ter uma tristeza na vida? Já imaginou, Aline, Deus enxugar as lágrimas dos teus olhos e você nunca mais vai chorar? Não de tristeza, só alegria. Já pensou, Isabel, você nunca mais ter dor de nada, nada. Nem angústia, nem nada disso. Já imaginou, Thelma, você acordar, imagina o dia mais feliz da sua vida, né? Aí a Thelma agora está ali. Qual foi o dia mais feliz da minha vida? Aquele dia que, nossa, meu coração ficou assim, explodindo. Aí ela vai pensar, o dia que eu casei com um japonês. O dia que casou com... Ah lá, acho que não, porque ela deu uma gargalhada lá, sabe? Do tipo, ah, não. Aí ela, imagina, Thelma, o dia mais feliz da sua vida. Multiplica, Thelma, esse dia infinitamente. E nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Já imaginou, Marciano? Não tem aquele dia tão feliz, mas você não consegue parar de rir? Não tem? Você olha assim. Eu fico imaginando no céu, né? A Iracema no céu. A Iracema no céu vai rir o tempo inteiro. E é aquele riso gostoso. Aí eu vou perguntar, Iracema, eu rindo, vou perguntar, Iracema, por que você está rindo? Aí ela, Elcio, eu faço a mesma pergunta. Sabe, amados, vai ser algo maravilhoso. E sabe por que vai ser tão perfeito? Porque vai ser tão perfeito que lá no céu a gente não vai ter necessidade de sexo para prazer. Por isso que a Bíblia fala que não vai, que não se casam nem se dão em casamento, porque o amor vai ser tão perfeito, o contentamento vai ser tão grande que nós vamos desfrutar isso, irmãos, de uma maneira única. Lembrando que no céu, irmãos, a nossa mente vai ser restaurada. Quando Jesus voltar, toda a nossa capacidade mental, toda a nossa... Irmãos, nós não usamos nem 10% do poder da nossa mente. Vocês sabem disso. É dado científico que nós não usamos, irmãos, o nosso cérebro ainda é algo desconhecido, porque nós não usamos, amados, a totalidade do poder da nossa mente. Por quê? Porque o pecado acabou com isso. Adão, quando fez isso, enfraqueceu a nossa mente. Acabou, o pecado arruinou essa ação em nós. Agora imagina quando Jesus voltar, irmãos. Nós vamos ser como ele é, a nossa mente vai ser perfeita. O que era mortal se reveste de imortalidade, o que era corrupto se reveste de incorruptibilidade. Eu vou ter a mente de Cristo. Eu vou pensar, eu vou ter aquela mente tipo perfeita. Uau! A mente que Adão tinha antes de pecar, que foi capaz de dar nome a todos os animais da terra, que foi capaz de proferir palavras como sendo do próprio Deus. E deixará, pois, o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e será com ele uma só carne. Quem falou isso lá no Gênesis foi Adão, antes de pecar.
E aí, quando Jesus fala lá em Mateus 16, fala assim, não foi isso que disse Deus? Deixará, pois, o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e será com ele uma só carne? Por que Jesus falou que aquilo que Adão falou era o que Deus tinha falado? Porque a mente deles, naquele momento, era a mesma. Eles comungavam da mesma coisa, não havia pecado, não havia erro. Eles tinham uma mente conectada no sentido de quê? De pensar as coisas como elas deveriam ser. Entendem? São detalhezinhos assim que fazem a diferença. E a Bíblia fala aqui, amados, que nós chegaremos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Nós vamos para as bodas. As bodas quer dizer o casamento. O casamento é aquilo que nós celebramos, a Bíblia fala que nós celebramos a ceia do Senhor. O que é que diz a ceia? Né? Todas as vezes que comedes do pão e bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha o quê? Nos buscar. Até que ele venha o quê? Celebrar essas bodas. Sabe, queridos, quando nós lemos aqui em Apocalipse 19, de 1 a 10, nós temos que ler isso com muita alegria no coração e saber o seguinte, que depois de todas as tribulações, de todas as provações, de tudo aquilo que aconteceu de ruim conosco, como igreja, fomos perseguidos, fomos maltratados, nós agora estamos prontos. A igreja está pronta, a igreja está ataviada, a igreja está preparada para receber o seu noivo. Quem é a igreja, irmãos? Sou eu. É você. Somos cada um de nós. Que nós sejamos encontrados assim. É o que está escrito lá, né? A noiva, é o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, 22 a 23. Uma moça perfeita. Uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula. Irmãos, eu tenho que viver isso. Você tem que viver isso. Nós temos que viver isso. Nós temos que buscar isso no Senhor. Sabe, eu tenho falado muito, eu tenho pregado sobre isso na igreja, e eu tenho falado e eu vou repetir isso incessantemente. Irmãos, nós precisamos buscar vivermos uma vida diferenciada no Senhor. Nós precisamos. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. É pela graça e misericórdia do Senhor. Mas compete a cada um de nós fazermos o que temos que fazer. Lembra-se que eu sempre falo, a gente falou das 10 virgens, a unção, ela não é dada, ela é comprada. Você vai a quem vende. Você vai a quem vende. Você paga o preço. Cabe a cada um de nós buscarmos o Senhor dessa forma. Você tem feito isso? Você tem buscado o Senhor dessa forma? Você tem procurado viver desse jeito? Essa palavra sempre vai nos confrontar com isso. Essa palavra sempre vai nos exortar a isso. Por quê? Porque Deus quer que nós estejamos preparados para essas bodas, para essa festa. Irmãos, eu quero fazer parte dessa multidão que vai cantar Aleluia! Seja bendito o Cordeiro. Aleluia! Ele é digno. Oh Deus, louvado seja o Senhor, porque agora nós podemos viver ao seu lado por toda a eternidade. Eu espero e quero ter todos vocês do meu lado lá, a gente fazendo isso junto. Aquela festa santa, né? Eu com um corpo totalmente diferente desse, um corpo transformado, desaparecendo aqui, aparecendo ali, porque eu queria, irmãos, essas minhas ideias são assim. Se eu vou ter o corpo de Jesus, eu estou aqui, eu apareço aqui para o Marciano, Marciano, desapareço e apareço lá em outro lugar, e vai ser uma festa. Por quê? Porque não vai haver limitação. E nós vamos celebrar o Senhor. Irmãos, essa é a vitória da igreja. Está vendo como é que Apocalipse não é um livro triste? Não pode ser. É um livro de esperança, de alegria, de regozijo no Senhor. E aí, irmãos, nós chegamos então em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 20, até o capítulo 20, versículo 3, onde fala e começa dizendo assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro,
Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. O restante do capítulo nós vamos ler na quinta-feira, porque nós estamos chegando ao término do nosso livro de Apocalipse. E aí nós vamos falar sobre a vitória do Senhor e a nossa vitória juntamente com ele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela graça e alegria de tê-los aqui, reunidos conosco, participando. Obrigado por cada um que aqui está. Nós vamos orar nesse instante.